Oi, é o seu programa Só Saúde entrando no ar aqui pela OutV, ó. Hoje nós vamos falar aqui de cirurgia plástica. Gostoso, né? Você sabe que aqui não tem doença, só tem saúde, né? É um programa de saúde, por isso que ele chama Só Saúde. Eu sou Isabel Vasconcelos, meu nome no chat é Pequena Imagem e eu estou com você todos os dias, de segunda a sexta, das 3 às 4 da tarde, tá bom? Sempre falando em saúde. Para falar com você sobre cirurgia plástica, está aqui mais uma vez, com muita alegria, o doutor Paulo Jatene, que é cirurgião plástico, né? Oi, Paulo, tudo bom? Eu quero saber, Paulo, de ética, de abuso e, como diz você, de banalização da cirurgia plástica. Como é que é essa história? Boa tarde, Isabel, boa tarde aos internautas. Isso é um fenômeno mundial que está acontecendo com a cirurgia plástica, não é só no Brasil. Devido a cirurgia plástica, os convênios não dão direito à cirurgia plástica, então outros médicos, outras especialidades de outros médicos de outras áreas, eles migram para a cirurgia plástica. Aí a cirurgia que é uma especialidade médica, que é um braço da medicina, como outro qualquer, como a cirurgia de gastro, a cirurgia de cabeça, a cirurgia de pescoço, a cirurgia de abdômen. Então virou um marketing, virou um mercado na gíria deles. Então tudo facilitou para que a migração desses médicos de outras áreas, associado com leigos, administradores ou homens de financiamentos, essas coisas de mercado, aí virou a cirurgia plástica, de repente de braço da medicina virou marketing, né? Então, e com isso aconteceu a banalização da cirurgia plástica, porque ela é tratada como um mercado por esse tipo de pessoa. Lógico que alguns médicos também sem a formação adequada embarcaram na onda e virou isso que a gente vê aí em cada esquina, uma clínica, financiamento em 36, 24 meses. E não é assim, né? Outro dia eu convidei um dentista para vir aqui, um dentista que já ia lá no meu programa em outras emissoras, e ele disse, ele é um professor da Unisa, e ele disse assim para mim, não, Isabel, eu não quero ir na televisão. Eu falei, por que você não quer ir? Você sempre foi, você vai tão bem, você fala tão bem, você presta um serviço tão bom para os telespectadores. Ele disse, porque agora tudo na odontologia é marketing. É todo mundo vendendo implante, fazendo financiamento para fazer implante, e tudo é marketing, e eu não quero ir porque eu não quero que me confundam com esse pessoal, porque eu sou um cientista. Bom, mas aí eu pergunto, qual é o problema de ser marketing? Eu também concordo com você. Acontece o seguinte, o problema é assim. Existem as entidades médicas, CRM, Sociedade Brasileira de Cirurgia. Então, essas entidades médicas, elas fiscalizam os afiliados. Então, não é crítica, a regra do jogo é essa. Você paga para te fiscalizar. E tudo bem, a regra do jogo é essa, acabou. Só que quem está dentro, o médico que ele se especializa, ele leva tempo se especializando, ele tem uma produtividade, uma produção científica, esse é o penalizado. Porque ele não entra, ele não pode entrar no marketing, ele não pode anunciar, por exemplo, vamos supor, eu, Paulo, já tenho anuncio 24 meses na cirurgia, o conselho me penaliza, entendeu? Agora, se a clínica, sei lá, Dream, sonho não sei do que, sonho realizado, conta. Aí se é bom. Entendeu? Vamos. Aí se essa clínica ela anuncia numa televisão, não, ela não é penalizada porque ela é pessoa jurídica. Mas eu entendo isso, mas atrás da clínica da pessoa jurídica tem um monte de médicos. Sim. Eles estão anunciando também diretamente. Mas o conselho não adianta. Entendeu? Aquele médico, ele não é alcançado pelo conselho, ele não é especialista. Então ele não é fiscalizado pelo conselho. Se ele não é especialista, ele não é penalizado. É falho. A legislação é falha, essa legislação é falha. Por exemplo, o médico, começa pelo médico. O médico, ele se formou em medicina, ele recebe uma autorização, ele está autorizado a fazer qualquer coisa desde que
Ele se responsabiliza, a responsabilidade é dele. Aí, o que acontece? Cada um vai para uma especialidade, né? Só que o neurologista, ele pode fazer plástica. Se a plástica for bem sucedida, tudo bem, não tem problema nenhum. Agora, se a plástica for mal sucedida, ele é responsabilizado por aquilo. Na justiça comum. Porque perante o CRM, a Sociedade de Cirurgia Plástica não alcança, porque ele não é afiliado à sociedade. É falha, é um sistema que é falho. É difícil de entender. É difícil de entender mesmo. Mas é Brasil, né? De anunciar também é muito difícil de entender. Outra coisa. Está dizendo aqui, as clínicas podem, os médicos não? Pois é isso que a gente pergunta. Os médicos... As clínicas podem, as clínicas são feitas de médicos. Os médicos especializados. Uhum. Agora existem as intermediadoras. Agora criaram as intermediadoras de médicos. Então, por exemplo, eu crio uma clínica. Eu não posso ter uma clínica intermediadora. Você pode. Vê como é a lei? Só que aí, por exemplo, você cria a tua clínica e me intermedia. Aí eu sou filiado, eu sou intermediário. Você cobra 1.000 do cliente, paga 500 para mim e fica com 500. Isso pode. Agora, eu fazer não posso. Deu para entender? Não. Não dá para entender. Não dá para entender. Não dá. Agora, por exemplo, eu posso no nome de um laranja. No nome de um outro eu posso. E fico ali atendendo. Agora, no meu nome eu não posso. Quer dizer, posso, mas vou ser penalizado. Ninguém quer ser penalizado. Quer dizer, você não pode ter uma clínica sua? Não. Você pode ter a tua clínica, mas eu estou falando, você não pode partir para o marketing, para o mercado, para o anúncio na televisão, o que o CRM condena, o CRM, Conselho Regional de Medicina, condena, isso daí chama-se mercantilização da medicina. Não lembro qual é o número do artigo. Uhum. É isso que eu estou falando. Eu não posso ir para mercantilizar, mas eu posso fazer uma clínica no nome de uma outra pessoa, de um laranja, e posso mercantilizar. Aí não me alcança, deu para você me entender? É um simples artifício. No fim é você mesmo que está se anunciando e se fazendo marketing de você. Mas eu acho assim, ó, a Rebeca está aqui, ela disse que está ficando até com medo da nossa conversa. E ela diz também, eu nunca fiz uma cirurgia plástica, porém hoje em dia somos quase que empurradas para uma cirurgia, principalmente depois dos 40. Parece obrigação. E é isso mesmo que acontece. Do mesmo jeito que é obrigação para a mulherada ser magra, agora é obrigação também ser jovem. Entendeu? Eu não sei o que pensar disso. Eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim. Se isso é produtivo ou se é improdutivo. Eu realmente não sei. O que eu sei é que eu pessoalmente, Isabel, acho que a estética faz parte sim da saúde. Porque se eu corrijo alguma coisa que está esteticamente me incomodando no meu corpo, eu vou ser mais feliz, eu vou ter mais autoestima, a minha cabeça vai funcionar melhor, eu vou ter mais saúde mental e, portanto, vou ter mais saúde. Sim. Ou eu estou errado? Está certíssimo. O conceito de saúde para a Organização Mundial de Saúde é o bem-estar físico e mental. Não é? Então, é assim, o ser humano, eu acho assim, a gente, nós todos, ao longo da vida, todos nós procuramos nos integrar ao grupo. E é isso que acontece. Se a maioria opera, o que aconteceu? A cirurgia ficou acessível, as complicações diminuíram, os médicos se especializaram mais, os preços baixaram. Então, o que acontece? Se a amiga faz, a vizinha faz, ela tem de se integrar ao grupo. Quer dizer, uma pessoa de 40, ela quer aparentar 30. E não tem jeito de fugir disso. É igual carro. Tem horas que nos empurram para determinado carro, tem horas que nos empurram para... E assim vai. O que é isso? É a integração do indivíduo ao grupo. Não tem como. Por exemplo, aquelas tribos africanas que usam aqueles colares no pescoço. Por quê? Que vai subindo. Que vai subindo.
Porque é uma integração. Uma pessoa que não tem aquilo naquele meio, Tá fora. ela está fora daquele grupo. Aquele grupo não é dela, ela não faz parte daquilo. Então ela quer se integrar àquilo. É igual o jovem, o adolescente. Por que ele experimenta droga, ele toma o primeiro pileque com os amigos? Porque se ele não fizer isso, ele está fora daquele grupo. Ele não faz parte da tribo. Ele está fora, completamente fora. Isso é uma coisa do ser humano, né? Fazer regras para empurrado tribo. pela mídia. E aí fica todo mundo comprando aqueles carros enormes, assim, horrorosos, que eu acho medonhos, aqueles carros que parecem caminhãozinho de entrega de uma hamburgueria. E acham lindo. E agora, mas tudo bem, quer comprar o carro, compra, quer fazer cirurgia plástica, faz. Agora, o que está acontecendo é que não é só com a cirurgia plástica, é com a medicina de uma maneira geral, é com os dentistas, com esse negócio de estética na odontologia, com implantes para substituir os dentes, que é maravilhoso, e com remédios. Olha. Porque tem os remédios que, até tem um nome para esses remédios, que são... Não, que são remédios... Alternativos. Remédios assim, como antidepressivo, como xenical, como remédios... Coadjuva. Que ajuda... Que não é da doença. Isso, que ajuda mas tem um nome, eu esqueci, depois daqui a pouco eu lembro. Assim, remédios que ajudam você a viver melhor, mas que não são para resolver doenças, são cosméticos, digamos assim. Quer dizer... E como é que vai ficar tudo isso na medicina? A cirurgia plástica, o remédio cosmético, o implante dentário, o clareamento de dente, as coisas que são para cosméticas mesmo. Né? Não tem que mudar os conceitos na medicina? Os conceitos a gente não muda. Eu sou igual às leis. As leis emanam do povo. Então, se existe a procura, sempre vai existir a oferta. Isso não adianta querer tapar o sol com a peneira. Se existe gente querendo emagrecer e pode tomar um xenical, ali perder a barriga, se precisa, sei lá, às vezes é um apoio, toma uma, como é que tosando, um negócio lá, toma aquilo lá, acha que se sente bem, não adianta. Isso é o placebo. Aí vai tomar. Se tem a oferta, se tem a procura, tem a oferta, isso vai sempre existir. Isso não adianta, eu acho que não tem jeito. Outra coisa, o que se vê, esse marketing brutal que existe hoje também, é devido à competitividade. O mundo hoje é muito competitivo. O ser humano, e tem muita gente no mundo, hoje não tem mais guerra, hoje não tem mais epidemia, né? A AIDS já está curada, já está aí, virou crônica, já está, né? Então, não tem muita gente sobrando. Então, se você pega um monte de rato e coloca numa gaiola, o que vai acontecer? Um vai comer o outro. E com o ser humano, claro que ele não vai comer, né? Tem aquele alemão que comeu, né? Colocou um cogumelo lá no bife do cara que ele comeu, né? Mas o que acontece é isso. Então é uma competitividade, desenfreada um com o outro, né? Uma competição muito acirrada. Então parte para o tal do marketing, o mercado. Termina em mercado. Quem faz mais propaganda, esse fica. Quem não faz, fica atrás. Então, e tem aquela turma que fica vendo o bonde passar. O trem vai passando, ele está ali. Igual aquele professor que você citou. Pois é, mas... Ou ele entra de uma forma ou de outra, de uma maneira sutil, ou de uma maneira ética, ou de uma maneira antiética, ou ele vai ver o trem passar. Pois é, ele vai ficar para trás. Vai. Porque está com uma postura muito purista. Muito purista, né? Assim, a ciência, não sei o quê. Mas a ciência é para promover o nosso bem-estar também. Agora tem uma coisa, os conselhos são retrógrados, eu acho também. Por exemplo, tudo se moderniza, não se moderniza? E a medicina, por exemplo, você vê que lá aquelas leis de Hipócrates, aquelas leis médicas que não cabem mais na sociedade de hoje que nós vivemos. Isso daí a gente tem que ser o relacionamento médico. Uma vez nós tivemos um programa de relacionamento médico-paciente, lembra disso? O relacionamento médico-paciente hoje é um relacionamento contratual.
como outro qualquer. É um contrato de trabalho. Pois é. Então, deixou de existir, deixou de ser um relacionamento hipocrático. Isso não existe mais. Isso é aquela coisa Então, da missão nova do médico, curar, salvar a vida e tal. Tá certo, não existe mais. O médico eu acho que ainda é uma profissão diferenciada. Eu acho que sim. Ainda é a profissão do servir. Isso sim. Né? E você nunca deve usar a medicina pro mal. Mas não é mais hipocrática. É um relacionamento de trabalho. O médico paga por tudo. Então, se ele precisa pagar, ele precisa receber também. Ele paga para tudo que ele faz. Ele é um ser humano como outro qualquer. Agora, por quê? Que no Brasil não é tudo capitalista? Por que só a medicina que é socializada? Já começa daí. E depois o quê? Os conselhos que ficaram retrógrados, ficaram naquilo marcando passo. Né? Agora, por quê? Sabe o que é? Quem tem uma cabeça talvez mais avançada não se mete em política, política de saúde, não, política partidária. Não é partidária, é política profissional, CRO, CRM, OAB, essas coisas. Então fica aquele castelo, aquela coisa encastelada. Demora para evoluir, né? Demora. Tá retrógrado mesmo, ó. E outra coisa, eles lutam também. Isso daí a gente está falando, não é falar mal, ninguém está falando mal deles. Eles lutam contra um monte de ideias também. Um monte de cabeça. Bom, nós temos que ir, ó, Mr. Book balança a plaquinha, então a gente vai para aquele intervalinho, mas vai, volta já. Para criar um programa contra drogas, acesse o nosso site. Se você quer um som de atitude e qualidade, você precisa de encordamentos de peso. A SG Strings possui cordas para guitarra, violão e baixo, alinhadas com os padrões mais exigentes de qualidade internacional, testada e aprovada pelos grandes nomes da música. E em 2007 você não pode perder a super promoção Comprou Levou. Na compra de qualquer encordamento SG, você ganha um brinde exclusivo. Tem porta-palhetas, bonés, correias e muito mais. São milhares de prêmios, tá esperando o quê? Garanta já o seu SG Strings, a sua corda definitiva. Distribuidor exclusivo Musical ISO. É nóis. Pode chegar. Confirmar. Pra mudar o mundo, pra afirmar, aprenda esse refrão. O jovem não é problema, o jovem é solução. Pra mudar o mundo, o jovem não é problema, o jovem é solução. A solução do Brasil é o jovem. Pra mudar o mundo.
Estourar sua banda esse ano? Para 2007, a Dolphin está cheia de novidades. São baterias, guitarras, instrumentos de sopro e uma infinidade de acessórios para você tocar e rolar numa boa. Os nomes de peso da música já estão usando Dolphin. E aí, tá esperando o quê? Chegou a hora de você ser Dolphin. Som para quem faz acontecer. Distribuidor exclusivo Musical Easy. O pior papel da minha vida foi quando minha mãe teve Alzheimer e eu não sabia nada sobre a doença. Aí eu perdi muito tempo em procurar a ajuda correta. E tempo é uma coisa que o portador da doença de Alzheimer não pode perder. Por isso, se você ou alguém próximo tiver mais de 60 anos e apresentar lapsos de memória significativos, procure logo um médico. Faça seu papel. Cuide bem de quem precisa de você. Uma campanha Abraz Saúde Brasil. Bem-vindo ao mundo da ADesigns, impressão digital em pequenos, médios e grandes formatos. Os melhores serviços em frontlight, backlight, adesivagem de veículos, banners e totens. O seu projeto nas mãos de profissionais experientes, garantindo total qualidade e os melhores equipamentos. Impressoras de 1,90 m e a novidade, Color Span 98SI, a super impressora de 2,50 m, tornando a sua marca maior ainda. ADesigns Comunicação Visual, impressão digital em pequenos, médios e grandes formatos. Ligue 4452-8629. Para criar um programa contra drogas, acesse o nosso site. Oi, é o seu programa Só Saúde. Você sabe que nós estamos com você de segunda a sexta-feira, das 3 às 4. Já estamos na metade do programa. E hoje está aqui comigo, com muita alegria, o cirurgião plástico Dr. Paulo Jatene. E nós estamos conversando sobre a banalização da cirurgia plástica e já entrando também na relação médico-paciente, tudo isso e a modernidade ou não das relações entre os médicos e a sociedade hoje. Bom, mas antes de continuar, eu quero te dizer que a Associação Brasileira de Qualidade de Vida está promovendo no dia 30, que é terça-feira que vem, uma reunião mensal e é aberta ao público. Então, começa às 8h30 da manhã no Hospital Santa Catarina, lá na Avenida Paulista, e o tema será como a cidade de São Paulo está enfrentando a questão do álcool e das drogas, com o palestrante Luiz Chaves de Oliveira, presidente do Conselho Municipal de Políticas Públicas de Drogas e Álcool. Bom, o evento terá ainda as apresentações, abordagem prática de um programa de cessação do tabagismo, para você que está querendo parar de fumar, com a professora doutora Silvia Cury Ismael, que é responsável pelo setor de psicologia do Hospital do Coração. E ambiente livre do cigarro, com a médica psiquiatra Luiz Emir Volney Carvalho Lago. Tudo isso acontece a partir das 8h30 da manhã, no dia 30 de outubro, que é terça-feira que vem, no auditório do Teatro do Hospital Santa Catarina, na Avenida Paulista 200. A entrada é gratuita. E você tem mais informações pelo telefone 3266-6497, aqui em São Paulo, 11-3266-6497, ou o e-mail ABQV, Associação Brasileira de Qualidade de Vida, @bqv.org.br. Dr. Paulo Jatene, o Ney está escrevendo um tratado aqui para nós sobre o que nós estamos discutindo. E ele coloca muitas questões interessantes, né? Então ele diz assim, que na maneira que ele tem de ver,
o relacionamento do médico com o paciente deve ser o mais humanizado possível e independente de valores financeiros. Sim, claro. Então ele pergunta se hoje o médico, quando sai da faculdade, escolhe a especialização de acordo com a valorização do mercado, ou se sai da faculdade com o objetivo de fazer uma carreira independente do que está na moda. Eu acho que existem as duas coisas, depende da pessoa. O médico é um ser humano como outro qualquer. Tem uns que são médicos por vocação e tem outros que são por aproveitar o embalo. E não deixam, e não é por isso que deixam de ser maus profissionais. Tem muito profissional bom que saiu aí, virou profissional no embalo, na moda, e são ótimos profissionais. Assim como tem outros que foram por vocação e não são bons profissionais. Tem de tudo, tem né? de tudo. Em qualquer ramo, em qualquer lugar. Pois é, agora ele diz também que, ao meu ver, tirar um tumor ou colocar uma safena tem muito mais peso e valor do que colocar um silicone ou arrebentar um nariz. E porque vemos que na sociedade se paga bem mais pelos processos estéticos? Seria meio que uma lógica do ser humano. Nós damos mais valor ao que nos faz bem ou ao que nos faz mal? É o que nos faz bem, claro. Uhum. E outra coisa, o que nos faz bem, você sempre paga muito mais caro pelo que faz bem para você do que pelo que faz mal. É, claro. É claro, evidente. Então, agora, quer dizer... Essa questão de colocar, essa questão que a gente estava colocando aqui no primeiro bloco, que ele fala, tem mais valor colocar uma safena, isso é o que ele acha, tem mais peso e mais valor colocar uma safena do que colocar silicone. Eu não sei, eu acho que não. Eu também acho que não. Eu acho que tem o mesmo peso e o mesmo valor. Eu acho que assim, a safena, você já nasceu bom. A tua condição não é uma condição de doente. Nós nascemos numa condição sadia, então você está acostumado a ser sadio. Você nasceu sadio, você nasceu são. Então você não se acostuma com a doença. Primeiro, tanto que você, quando adoece, você tem uma aceitação. Depois, né, você trabalha aquela aceitação. Então, se você nasceu sadio, tem a revolta, tem a aceitação, tem a revolta, depois tem a aceitação. Então, agora, você colocar uma prótese de silicone, ou você melhorar teu rosto, é uma opção. É por opção. Você não é obrigado. Entendeu? Não é assim, olha, se você não fizer, você morre. E uma safena, se você não fizer uma safena, você morre. Você morre. Pois se você não tirar um tumor, você morre. Em tanto tempo, de acordo com o tempo de evolução da doença. Então, quer dizer, cada um vive de acordo com os seus valores. Então, assim, eu não posso condenar os valores dos outros, nem os outros podem condenar os meus valores. Então, eu, por exemplo, prezo pelo que me faz bem. Eu pago mais pelo que me faz bem. Agora, isso não quer dizer que o Ney, ou o Antônio, ou o João, pague mais pelo que faz mal. Não é? Mas pelo que a gente vê na sociedade, no conjunto, as pessoas pagam mais pelo que faz bem, não pelo que faz mal. Pois é, aí que tá. O Ney está colocando outra vez essa questão do estético versus a saúde, a doença. Mas, já falei, vou repetir para você, Ney. Para mim não é. Para mim, estética é a saúde. Ela gera saúde. Né? É saúde. Ela gera saúde. Quando eu conserto meu nariz, eu coloco um silicone para me sentir mais bonita, mais legal e tal, eu estou tendo mais saúde mental, mais autoestima, e eu vou ter mais saúde, porque a saúde também é emocional, né? É só pergunta para ele o que ele paga mais, um relógio com marca ou um relógio sem marca? O que ele prefere? Ele prefere um Rolex? É a mesma coisa. Pois é. Não é? Agora, pergunta para as mulheres qual é a bolsa que elas preferem. Claro, né? Todo mundo quer tudo de marca, e claro. Que é mais caro, que vale mais. Claro. Isso é o quê? Isso é o quê? Não é o bem-estar? Não é o estético? Então, mas o estético já foi privilégio de poucos, né? Hoje não. Hoje não é. Hoje não. Em tudo, né? Hoje em tudo hoje é mais acessível. Hoje o ser humano tem mais acesso a tudo, ele tem mais acesso a médico, ele tem mais acesso a grife, a viagem, a tudo. Viagem, a tudo ele tem mais acesso.
Então, por isso que a cirurgia plástica se tornou tão frequente, né? Porque devido ao acesso. Porque é mais fácil para as pessoas. E mais aí barato. Mais barato e pode até facilitar, né? Pode até Sim. Então, aí, por exemplo, não é condenado facilitar o pagamento dentro do consultório, mas é condenado facilitar o pagamento em público, falando em jornal, em televisão. Você entendeu a posição do CRM? Eu não acredito, doutor. Que isso, CRM? Acorda, pelo amor de Deus. É a mesma coisa, não é? Mas... É absolutamente a mesma coisa. Mas aí cai na mercantilização, e aí você está infringindo realmente uma lei. Mas se eu vou no seu consultório e eu combino com você, olha, Paulo, eu quero fazer uma cirurgia, mas eu não posso pagar tudo de uma vez. Posso te pagar em 3 vezes? Você fala, pode, Isabel, você me paga em 3 vezes. Eu faço 3 cheques, te dou, eu assino um papagaio e vou embora, faço minha cirurgia e vou pagando. Mas você não pode ir na televisão falar isso. É diferente. Se você vai na televisão colocar lá 24 vezes, 10 vezes, 3 vezes, você está mercantilizando. Caracteriza a mercantilização. Você pensa uma coisa, outra coisa, foto de antes e depois também não pode publicar, mostrar. E aí é uma incoerência. Por quê? Porque é o teu mercado, olha, eu faço, fica assim ou fica assim. Tem as que ficam melhores, tem as que ficam piores, tem, né? Você não pode mostrar foto de antes ou depois. Você cai também numa infração ética. Dentro do consultório você pode, mas na televisão você não pode. Agora me fala uma coisa, você vai fazer uma cirurgia. Você como mulher, aí você chega no consultório do médico, o médico não te mostra nada do que ele fez. Como é que você sai dali? Não é errado? Claro. Então, quero ver como é que ficou a outra, como é que vai ficar. Outra coisa, você quer ver várias coisas para você tirar a tua ideia daquilo ali, né? Mas eu sou parecida com essa aqui, então eu vou ficar mais ou menos parecida com ela. É claro que você sabe, e hoje você assina toda uma documentação, um contrato, que existem as complicações, recebe tudo por escrito, mas ninguém está ali buscando complicação. Você entendeu? Ninguém está ali partindo do princípio que a coisa vai, que o caldo vai azedar, vamos falar assim, não é por aí, entendeu? O Hector disse que discorda de você porque que você está generalizando, que não é todo mundo que gosta só de coisas de marca. Que bom, não é todo mundo. Não é todo mundo, não. Mas a tendência, a maioria gosta. A maioria. Até compra a marca falsificada no cabelo, né? Então, vamos ver, um indicador de saúde, pode rodar. Se você está perdendo a alegria de viver, ou se tem crises de um medo sem sentido, ou se todas as obrigações do dia a dia parecem pesadas demais, você pode estar sofrendo de depressão ou síndrome do pânico. Não sofra à toa. Procure a clínica Calil do Ailib. 0 operadora 11 3284 5876. Pois é, o chat aqui está movimentado, todo mundo colocando a sua opinião, né, sobre o que a gente está discutindo. Agora, se a cirurgia plástica se banalizou, o resto da medicina também se banalizou de uma certa maneira, não é verdade? Todo mundo sabe o que é ponte de safena, todo mundo sabe, tem cirurgia bariátrica, né? Sim, mas é diferente, você não vê, eu acho que a cirurgia plástica se banalizou mais. Você não vê um outdoor de ponte de safena, você não vê um outdoor de cirurgia bariátrica, mas você vê um outdoor de cirurgia plástica. Mas tem sim comercial de cirurgia bariátrica. Naquela emissora que eu trabalhava antes daqui, tinha um programa no domingo à tarde, que está em outra emissora agora, que é só para divulgar cirurgia bariátrica, de um pessoal lá do Paraná. Aquilo é propaganda. Então, mas se você faz um programa informativo, se eles fizerem um programa informativo, como é que a gente fala? Quando é informativo, assim, que serve ao público, utilidade pública.
Até eu acho que o CRM permite, tudo bem, não vai implicar, não vai ter problema nenhum. Mas você fazer uma propaganda, cirurgia bariátrica em 24 meses, aí não dá, né? Aí é o que acontece com a cirurgia plástica. Essa é a diferença, eu acho. Então, pode estar pena e... Também tem as coisas masculinas, por exemplo, tem aquele negócio que anuncia de manhã na Globo. Se você tem problemas de ereção, vem aqui no nosso grupo, que nós resolvemos o problema para você com descrição. Então, também Isso eu acho que é banalização. E o CRM não cai em cima desses caras? Não, porque eu acho que não são médicos quem responde por isso. É aquilo que... Pela empresa, o que a gente estava conversando. Ele pode até ir, chega lá e vê lá na empresa, doutor fulano de tal, advogado, doutor fulano de tal, psicólogo, doutor, nenhum tal, ele não alcança nenhum. O braço do CRM não chega, não fiscaliza. Ele pode até pedir, eu acho, não sei, porque já vou entrar numa seara que não é minha, mas sabe aquelas coisas de orelhada que você ouvi falar? Que pode pedir para o Ministério Público, alguma coisa assim, mas não sei se pede. Outra coisa, o Ministério Público tem coisa mais importante. Tem coisa mais importante, sem dúvida, do que ficar se preocupando com isso. Bom, está na hora de ir de novo, para aquele intervalinho, a gente vai e volta já. Para criar um programa contra drogas, acesse o nosso site. Se você quer um som de atitude e qualidade, você precisa de encordamentos de peso. A SG Strings possui cordas para guitarra, violão e baixo, alinhadas com os padrões mais exigentes de qualidade internacional, testada e aprovada pelos grandes nomes da música. E em 2007 você não pode perder a super promoção Control Levou. Na ponta de qualquer encordamento SG, você ganha um brinde exclusivo. Tem porta-palhetas, bonés, correias e muito mais. São milhares de prêmios, está esperando o quê? Garanta já o seu SG Strings, a sua corda definitiva. Distribuidor exclusivo Musical ISO. É nóis. Pode chegar. Confirmar. Pra mudar o mundo, aprenda-se refrão. O jovem não é problema, o jovem é solução. Pra mudar o mundo, o jovem não é problema, o jovem é solução. A solução do Brasil é o jovem. Pra mudar o mundo. Quer estourar sua banda esse ano? Para 2007, a Dolphin está cheia de novidades. São baterias, guitarras, instrumentos de sopro e uma infinidade de acessórios para você tocar e rolar numa boa. Os nomes de peso da música já estão usando Dolphin. E aí, tá esperando o quê? Chegou a hora de você ser Dolphin. Som para quem faz acontecer. Distribuidor exclusivo Musical ISO.
A vida foi quando minha mãe teve Alzheimer e eu não sabia nada sobre a doença. Aí eu perdi muito tempo em procurar a ajuda correta. E tempo é uma coisa que o portador da doença de Alzheimer não pode perder. Por isso, se você ou alguém próximo tiver mais de 60 anos e apresentar lapsos de memória significativos, procure logo um médico. Faça seu papel. Cuide bem de quem precisa de você. Uma campanha Abraz Saúde Brasil. Bem-vindo ao mundo da ADesign, de impressão digital em pequenos, médios e grandes formatos. Os melhores serviços em frontlight, backlight, adesivagem de veículos, banners e totens. O seu projeto nas mãos de profissionais experientes, garantindo total qualidade e os melhores equipamentos. Impressoras de 1,90 m e a novidade, Colorspan 98SI, a super impressora de 2,50 m, tornando a sua marca maior ainda. ADesign Comunicação Visual, impressão digital em pequenos, médios e grandes formatos. Ligue 4452-8629. Para criar um programa contra drogas, acesse o nosso site. Oi, é o seu programa Só Saúde, já no seu último bloco. Você sabe que nós estamos aqui com você de segunda a sexta-feira, das 3 às 4 da tarde. Então, já estamos chegando lá, né? Eu estou aqui com muita alegria hoje com o Dr. Paulo Jatene, que é cirurgião plástico. Nós estamos conversando sobre a banalização da cirurgia plástica. Já falamos um pouco da relação do médico com a sociedade também, né? E tudo mais. Então, antes de continuar, eu quero mostrar para você o meu site. O meu site é www.isabel.vasconcelos.com.br. Tem um monte de páginas lá, em todas as páginas tem vídeos. Tem montes de vídeos, tem vídeos médicos exclusivos, tem vídeos históricos, de memória, tem um monte de coisa. Tem a mulher do dia, todos os dias tem a biografia de uma mulher que marca o dia de hoje. Tem textos da doutora Lígia Cogos com dicas poderosas para você. Tem todos os meus livros e 2 deles você pode até comprar pelo site, que ainda é um pouquinho mais barato do que na livraria. Um pouquinho não, um pocão. E é isso aí, meu site é bem legal, tá lá que você vai gostar. Ó. Os livros que ainda tenho para vender, porque os outros estão esgotados, são esse aqui, ó. São esses 2 aqui. Sexo Sem Vergonha e Todas as Mulheres São Bruxas. Você encontra na livraria, mas no site é mais barato, enquanto eu tiver estoque, né? Enquanto eu tiver estoque deles, tá bom? E eu acabei de escrever outro livro junto com o Dr. Calil Zailib, psiquiatra, mas eu mostro para você quando estiver pronto a depressão nas várias fases da vida da mulher. Fiquei muito feliz com esse livro, muito contente mesmo. O Ney está perguntando para o Dr. Paulo se ele é da família Jatene. A família Jatene é uma só, o tronco é um só. É uma só, tá vendo? Bom, então né, Ney? Ó, é o seguinte, nós falamos sobre a banalização da cirurgia, mas a cirurgia plástica também tem muito mito, né? Okay. Entre eles, 2 que eu acho que são muito fortes entre as mulheres. Um que é a lipoaspiração e para emagrecer, e outro que a plástica facial é para rejuvenescer, para ficar mais jovem. Não são mitos? São. É assim, e eu tenho um outro mais importante que eu acho, que você não citou, as características genéticas das pessoas. A cirurgia plástica não muda. Então, muitas vezes as pacientes elas têm uma ideia errônea. Elas acham que vão ficar com o nariz da Nicole Kidman,
com a boca da Angelina Jolie, entendeu? Não fica, não adianta, porque as características genéticas só através da engenharia genética que você muda. E o cirurgião plástico, ele tem limitações. Não, por exemplo, igual pegar uma escultura de barro e você pode criar vontade. Não. Você pode fazer um nariz pequenininho e destoar do rosto daquela pessoa. E não tem harmonia. Então o cirurgião plástico, a plástica, quer dizer o quê? Quer dizer harmonia, moldar, a forma, né? Harmonizar o contorno. Isso é o principal mito da cirurgia plástica, é você chegar no consultório do cirurgião plástico e pensar que você vai ficar como você quer. Não, você vai ficar melhor. Cabe ao cirurgião plástico, pela experiência, dizer a você: não opera porque você não vai ficar melhor do que você está. Ou opera que você vai ficar melhor do que você está. Então é uma troca que a pessoa vai trocar uma posição, vai trocar um status quo, né? Que chama status quo, por o melhor. Não por um pior. Aí não, aí já fica... mas a gente vê aí na rua gente que trocou por pior, doutor. Mas aí são coisas, aí já são exceções, né? Isso daí existe em tudo quanto é... Ainda mais hoje que todo mundo quer ter a boca da Angelina Jolie, vai em qualquer lugar, faz preenchimento com qualquer um, fica com uma boca assim horrível. A gente vê isso. Isso é um problema, né? E dá para consertar quando alguém faz uma barbeiragem? Dá, existe. Eu tenho, aliás, agora está aparecendo muito. Ultimamente essas pessoas assim, parece ficar arrependidas da bombação, né? Vamos falar assim, de tanto preenchimento, aí tem que fazer corte, né? Tem que fazer cortinhos aí para melhorar, para retirar aquilo. Faz um cortinho e tira. Porque outra coisa, outro mito. Cirurgia plástica sem cicatriz. Não existe. Não existe. Existe a cicatriz, o cirurgião plástico camufla as cicatrizes nas dobras, nas pregas cutâneas naturais do corpo humano. E é uma troca, né? A paciente ou o paciente troca por exemplo, eu costumo falar assim, você sabe bem, que você conhece o meu consultório, você sabe. Você troca uma mama feia, flácida, por uma mama bonita, mas com corte. O preço é a cicatriz, né? E o Ney está perguntando se dá para tirar a gordura localizada dos braços. Dá, né? Dá. E o Mr. Volk está mandando a gente embora. Passou voando esse programa, hein? Dava para continuar aqui. Dr. Paulo Jatene, muito obrigada pela sua presença mais uma vez aqui no Só Saúde. E para você sabe, a gente volta amanhã às 15h, e amanhã é dia do dentista. Não é que é dia do dentista no Só Saúde, é dia do dentista. E nós vamos comemorar aqui com os nossos convidados dentistas, tá bom? Então, beijo, até amanhã.